com 30 metros de altura e 27 toneladas de ouro puro somente no revestimento interno. Colunas de bronze de 8 metros, cada uma pesando cerca de 34 toneladas. Paredes inteiras cobertas de cedro importado do Líbano. Pisos de cipreste cuidadosamente polido. E querubins gigantes de 4,5 metros, totalmente recobertos por ouro batido. O Templo de Salomão não foi apenas mais uma obra monumental. Tornou-se a construção mais cara, mais grandiosa e mais tecnicamente sofisticada de toda a antiguidade. Foram necessários 7 anos completos de trabalho contínuo para concluí-lo, e ele consumiu mais ouro do que qualquer outra edificação conhecida daquele período. Mas há um detalhe que ainda hoje desconcerta especialistas. As pedras usadas nos alicerces chegavam a pesar 400 toneladas, o equivalente a cerca de 60 elefantes adultos. E tudo isso foi realizado sem guindastes, sem roldanas metálicas e sem rodas adequadas. A grande pergunta é: como blocos tão descomunais foram cortados, transportados e encaixados com precisão milimétrica há cerca de 3.000 anos? Engenheiros modernos fazem os cálculos e simplesmente não chegam a uma resposta. Porque o templo não era apenas grandioso, ele parecia impossível. Neste vídeo, você vai conhecer as técnicas, materiais e segredos usados nessa obra extraordinária. E ao final, entenderá por que, até hoje, ninguém foi capaz de reproduzir o que Salomão construiu. As pedras gigantes e preciosas. Salomão não se contentou com pedras comuns. A Bíblia, em 1 Reis 5,17, afirma que pedras enormes e valiosas foram escolhidas para os alicerces da casa do Senhor. Séculos depois, arqueólogos examinando a plataforma do segundo templo, erguido no mesmo local, encontraram blocos ultrapassando 400 toneladas. Imagine cortar um bloco desse tamanho de uma montanha sem dinamite, sem serra elétrica ou qualquer equipamento moderno. Salomão destinou 80.000 homens para essa função. Eles trabalhavam em pedreiras espalhadas pelas montanhas ao redor de Jerusalém. Acordavam antes do amanhecer, caminhavam longas distâncias e iniciavam a tarefa mais perigosa de todo o projeto: cortar pedras gigantes. Não era possível simplesmente golpear a rocha até ela se partir. Afinal, não se tratava de pedras comuns. Eles precisavam de cortes perfeitos, encaixes precisos e superfícies niveladas para que cada bloco se ajustasse exatamente ao seu lugar. E havia ainda uma regra divina que tornava tudo mais complicado. Nenhum som de ferro podia ser ouvido na construção. Isso está registrado em 1 Reis 6,7. Em outras palavras, cada pedra precisava sair da pedreira totalmente finalizada. Todos os cortes, ângulos e ajustes tinham de ser concluídos longe do Monte Moriá, onde o templo seria erguido. A técnica de corte. O método era engenhoso. Primeiro, os artesãos marcavam a superfície onde desejavam que a rocha se partisse, riscando linhas com pedras mais duras que o calcário. Depois, perfuravam pequenos orifícios ao longo dessas linhas. Nesses buracos, inseriam cunhas de madeira seca. Então, derramavam água sobre elas. A madeira absorvia o líquido, inchava e gerava uma pressão tão intensa que, após algumas horas ou dias, a rocha se rachava, exatamente onde planejado, sem dinamite, sem serra elétrica ou qualquer equipamento moderno. Apenas o som abafado da pedra se abrindo. Mas esse era apenas o começo. Cada bloco precisava ser moldado, polido e medido com exatidão. Essa tarefa cabia aos trabalhadores mais experientes, capazes de interpretar os símbolos deixados pelos arquitetos. Naquela época, não existiam plantas em papel. As instruções eram gravadas diretamente nas próprias pedras, indicando a posição de cada bloco no templo.
Qualquer erro seria desastroso. Um bloco de 400 toneladas poderia se tornar inutilizável. Um trabalho mortal. As pedreiras eram locais de extremo perigo. Desabamentos ocorriam. Blocos mal calculados despencavam montanha abaixo, esmagando tudo. Não havia equipamentos de segurança, muito menos hospitais próximos. Ferimentos graves quase sempre significavam morte. Mesmo assim, dia após dia, os 80.000 homens voltavam ao trabalho. Por quê? Para os israelitas, havia salário e a chance de voltar para casa após cumprir o período de serviço. Mas para os cananeus, não havia alternativa. Em 1 Reis 9:21, está escrito que Salomão os submeteu a trabalho forçado. Eles cortavam pedra, porque se não o fizessem, sofreriam punições severas. E o corte era só o início. O desafio realmente mortal vinha depois. Transportar blocos de 400 toneladas por montanhas inteiras, sem máquinas. O desafio do transporte. Com as pedras prontas, começava a fase mais perigosa da obra: movê-las. Como deslocar um bloco de 400 toneladas por quilômetros de terreno acidentado, sem caminhões, tratores ou qualquer mecanismo moderno? Salomão destinou 70.000 homens apenas para essa tarefa. Eles não cortavam, não poliam, não mediam. Sua única função era carregar e transportar. O método, simples na teoria, mas brutal na prática, envolvia rampas de terra compactada. As pedras eram colocadas sobre enormes troncos usados como rolos. Depois, grossas cordas de fibra vegetal, tão grossas quanto o braço de um homem, eram amarradas ao redor dos blocos. Imagine a cena. Centenas de homens segurando as cordas. Um supervisor gritando ordens ritmadas. Puxem. Parem. Reposicionem os troncos. Puxem de novo. E assim, o bloco avançava. Às vezes, apenas poucos centímetros por vez. Um único bloco podia levar semanas para percorrer apenas 5 quilômetros. Mesmo assim, a obra não podia parar. O templo tinha prazo. Deveria ficar pronto em 7 anos. O silêncio absoluto no canteiro. Quando uma pedra finalmente chegava ao local da construção em Jerusalém, outra regra divina complicava tudo ainda mais. Nenhum som de ferro podia ser ouvido ali. Se o bloco estivesse desalinhado, não se podia martelá-lo. Era preciso arrastá-lo de volta, reposicionar e tentar novamente. Os supervisores eram rigorosos. Conferiam cada ângulo, cada medida. Com cada pedra colocada, a tensão aumentava. Nenhum erro era permitido. Nenhum ruído metálico podia ecoar. Cada movimento era uma combinação de técnica e reverência espiritual. A distância impossível, do Líbano a Jerusalém. Se transportar pedras já era quase suicida, havia outro problema colossal: os debros. O templo não seria construído somente com pedra. Era indispensável o cedro do Líbano, a madeira mais nobre e valorizada do mundo antigo, resistente, aromática e durável. Era a madeira dos palácios reais. Mas havia um grande obstáculo. Os cedros não cresciam em Israel. Eles estavam a 200 quilômetros de distância, nas montanhas do Líbano. 200 quilômetros de vales, rios, ladeiras e terreno hostil. Como transportar milhares de troncos pesadíssimos, sem estradas, caminhões ou trilhos? O acordo com o rei Hirão. A história está em 1 Reis 5, 6, 11. Salomão enviou uma mensagem para o rei Hirão, de Tiro, pedindo ajuda. Hirão aceitou, mas cobrou caro. 20.000 coros de trigo por ano, mais de 4 milhões de litros, e 20.000 batos de azeite, cerca de 2 milhões de litros. Um valor astronômico, mas Salomão sabia que sem cedro não haveria templo. Para essa missão,
10.000 israelitas foram enviados ao Líbano, trabalhando em turnos, 1 mês nas montanhas e 2 meses de descanso em casa, conforme 1 Reis 5,14. Adonirão supervisionava toda essa logística. Esses homens subiam montanhas e trabalhavam ao lado dos sidonios, especialistas em derrubar cedros gigantescos que podiam alcançar dezenas de metros. Qualquer erro na direção da queda podia destruir o tronco e matar trabalhadores. O transporte marítimo. Depois que os troncos eram cortados, começava a primeira etapa do transporte, o trajeto marítimo. Os lenhadores amarravam os troncos, formando grandes balsas. Essas estruturas flutuantes eram guiadas por barcos menores através do mar Mediterrâneo até o porto de Jope, a atual região de Tel Aviv. Pedras preparadas de modo que nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro fossem ouvidos dentro da casa enquanto era construída. Nenhum som metálico, nenhum golpe de ferro ecoava pelo Monte Moriá. Isso tornava o trabalho 10 vezes mais difícil. Cada pedra precisava sair da pedreira totalmente pronta para ser encaixada. Cada medida tinha de ser exata. Se houvesse erro, nenhum ajuste era permitido. O bloco inteiro precisava ser retirado e o processo recomeçava. Símbolos e marcações. Para tornar isso possível, os arquitetos e mestres de obra criaram um sistema engenhoso. Ainda nas pedreiras, gravavam símbolos nas pedras. Letras hebraicas, números e sinais específicos indicando a posição exata de cada bloco. Quando a pedra chegava a Jerusalém, bastava ler as marcações. Os construtores sabiam imediatamente onde ela deveria ser colocada. Não era preciso recalcular nada, não podiam improvisar, apenas encaixar no lugar correto. Um trabalho tenso. O ambiente era de reverência e tensão. Centenas de homens movimentavam blocos gigantescos em absoluto silêncio. As únicas ferramentas permitidas eram alavancas de madeira, cunhas e cordas. Cada movimento era calculado. Cada ordem precisava ser cumprida com precisão. Um único comando errado poderia derrubar toneladas de pedras sobre dezenas de trabalhadores. Não havia espaço para descuido. Por isso, 3.300 supervisores circulavam constantemente pelo canteiro de obras, observando, ouvindo e verificando tudo. Acima deles, 550 chefes gerais coordenavam todo o projeto diretamente sob as ordens do rei. Parecia uma máquina militar, disciplina rígida, recompensas para quem obedecia e punições severas para quem falhava. Por que tanto silêncio? A pergunta inevitável é: por que essa regra existia? Por que construir em silêncio tão absoluto? A resposta está na finalidade do templo. Ele não era um palácio real, mas a casa de Deus, um lugar sagrado onde o Criador habitaria entre o seu povo. O som do ferro era considerado profano naquele espaço. Deus havia ordenado que o local fosse tratado com reverência desde o primeiro dia de construção. Sim, cada pedra colocada era vista como um ato de adoração. O silêncio era o lembrete constante de que aquela obra não era comum. Era a preparação de um lugar onde céu e terra se encontrariam. O peso espiritual. Agora, imagine o impacto espiritual nos trabalhadores. Dia após dia, movendo pedras colossais em silêncio. Sem cantos altos, sem marteladas, apenas o ranger das cordas, o esforço dos músculos e a responsabilidade de construir a casa do Senhor. Esse silêncio obrigatório transformava o trabalho numa espécie de culto contínuo. Cada gota de suor era uma oferta. Cada corda puxada era um gesto de fé. Cada pedra encaixada lembrava que, quando tudo estivesse concluído, a presença do Deus vivo habitaria ali. O brilho do ouro. Se as pedras e a madeira já impressionavam, o que realmente tornava o templo extraordinário era o seu esplendor. A Bíblia relata que 27 toneladas de ouro puro foram usadas apenas para o revestimento interno.
O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, media 9 metros de comprimento, largura e altura. E todo o ambiente, paredes, teto e piso, era recoberto com ouro batido. Não era tinta dourada, nem decoração fina. Eram placas de ouro verdadeiro, marteladas até ficarem finas e depois fixadas sobre o cedro. Imagine entrar em um ambiente onde tudo ao seu redor reflete luz. Era como estar dentro de um pequeno sol, uma representação visível da glória de Deus. O mestre artesão. Mas quem realizou um trabalho tão detalhado? Israel não possuía artesãos suficientes, por isso Salomão trouxe um especialista estrangeiro, Irã, ou Uram, da cidade de Tiro, na Fenícia. A Bíblia o apresenta em 1 Reis 7, de 13 a 14. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um fenício que trabalhava com bronze. O texto afirma que Irã era cheio de sabedoria, habilidade e conhecimento para executar todo tipo de obra em metal. Sob sua liderança, não apenas o ouro, mas também o bronze foi moldado com perfeição. Ele produziu as 2 colunas monumentais Jaquim e Boaz, cada uma com 8 metros de altura e pesando cerca de 34 toneladas. Também fabricou o enorme tanque de bronze apoiado sobre 12 bois metálicos. O trabalho das fornalhas. O processo de moldar o ouro era exaustivo. As fornalhas ardiam dia e noite, consumindo grandes quantidades de madeira. O calor era quase insuportável. Os artesãos aqueciam pequenas porções de ouro até tornarem-se maleáveis. Depois, martelavam o metal sobre bigornas de pedra, virando-o e batendo repetidamente até formarem lâminas finas e regulares. Cada lâmina levava horas para ficar pronta, e eram necessárias milhares delas para revestir todo o templo. Os operários revezavam porque ninguém suportava ficar muito tempo perto das flamas. O suor escorria constantemente, as mãos queimavam, mesmo protegidas com trapos grossos. Muitos se feriam, mas continuavam, sabendo que aquela obra era única. Os querubins gigantes. No centro do Santo dos Santos estavam os querubins. Cada um media cerca de 4,5 metros. Suas asas estendidas tocavam as paredes opostas, cobrindo toda a largura do aposento. Feitos de madeira e totalmente cobertos com ouro, simbolizavam a majestade e a glória do Deus de Israel. Entre eles seria colocada a Arca da Aliança. Imagine o impacto visual. O recinto inteiro reluzente, os querubins dourados e imponentes, e ao centro, a arca, o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. O ouro de Salomão. E de onde veio tanto ouro? A Bíblia relata em 1 Reis 10, 14, que Salomão recebia anualmente 660 talentos de ouro, mais de 22 toneladas por ano. Parte vinha de reinos vizinhos, parte de minas controladas por Israel, parte de presentes enviados por outros governantes. Grande parte desse ouro era destinada ao templo. Paredes, altares, mesas, utensílios, correntes, tudo era de ouro puro. O templo inteiro era uma obra de engenharia, arte e espiritualidade entrelaçadas. Uma reflexão de glória. O templo não foi erguido apenas para ser uma maravilha arquitetônica. Sua grandeza tinha um propósito: refletir a glória do Deus eterno. Cada pedra cortada em silêncio, cada tronco trazido com esforço, cada placa de ouro martelada até brilhar, tudo apontava para uma única realidade. O Criador havia decidido habitar entre o seu povo. Quando o templo ficasse pronto, não seria apenas uma construção de pedra, madeira e ouro, mas o lugar da presença do Todo-Poderoso. A coordenação de 150 mil homens. Um dos grandes segredos do sucesso da obra foi sua organização militar. Segundo 1 Reis 5, 16,
Havia 3.300 supervisores. Acima deles, conforme 2 Crônicas 8:10, havia 550 chefes principais. Ao todo, cerca de 150.000 trabalhadores estavam envolvidos: cortadores de pedra, transportadores, carpinteiros e artesãos. Cada frente de trabalho precisava operar em harmonia absoluta. Um atraso em qualquer lugar paralisaria todo o projeto. E, de forma impressionante, em 7 anos e 255 dias, o templo ficou pronto. Exatamente no prazo. A dedicação do templo. No 8º mês do 11º ano do reinado de Salomão, a última pedra foi colocada. O templo estava concluído. Meses depois, durante a festa dos tabernáculos, ocorreu a inauguração. Todo Israel reuniu-se em Jerusalém. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança ao Santo dos Santos, sobre as asas dos querubins dourados. Então, algo sobrenatural aconteceu. 1 Reis 8, 10, 11 relata que uma nuvem encheu o templo. Não era fumaça comum, mas a glória do Senhor. A presença divina era tão intensa que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. O lugar construído com pedra, madeira e ouro foi tomado pelo Espírito do Deus vivo. Um sacrifício grandioso. Salomão celebrou a inauguração com uma oferta monumental: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 1 Reis 8:63. Números que demonstravam não apenas riqueza, mas profunda